Helder, hoje teve Oi. também o Lula, o nosso querido amigo Silvio Almeida, Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin, o Fabiano Contarato participaram do lançamento do Plano Nacional Ruas Visíveis, né? Onde o padre Júlio Lancelotti falou. Vamos ver um pouquinho do padre Júlio aqui falando? Vamos lá. Com o Lula, e depois o próprio ministro Silvio Almeida falando sobre esse plano que vai colocar R$1 bilhão aí, né, para política para a população em situação de rua, né? É bem importante isso aqui, a gente, né, trazer que o Ministério dos Direitos Humanos, que tem um orçamento pequeno, né, mesmo, de 400 milhões ali para o ano que vem, mas que consegue, com decretos, né, e com esses planos aí, tal, passar, né, desse valor, ter R$1 bilhão de investimento aí na população que está em rua, né? Vamos ver primeiro aqui o padre Júlio falando. Nós conseguimos voltar ao Palácio do Planalto. Nós lutamos muito para te eleger, presidente, para que o senhor, voltando ao Palácio do Planalto, os pobres, os moradores de rua, as mulheres, os LGBT, os indígenas, as religiões de matriz africana, os sem religião, os que lutam pela dignidade humana, pudessem voltar a esse palácio. E o povo da rua, estando nesse palácio, não vai ter nenhum arranhão no patrimônio público, porque nós vamos conservar aquilo que é nosso e é do povo da rua também. O senhor é o nosso presidente, que olha para nós, que nos defende, e o povo da rua, quando olha para o senhor presidente, diz: esse é o nosso presidente, ele pensa em nós, nos ama e nos defende. Meus irmãos e minhas irmãs, especialmente todos os que vivem na condição de situação de rua, força e coragem, ninguém desanime, a luta é árdua, mas nós não desistiremos. Queria agradecer o Bruno pela trilha sonora de fundo, trilha que o Calejão tanto gosta e acha muito de bom tom você colocar essas trilhas. Parabéns, Bruno, mais uma vez. Enquanto a gente tem um padre Júlio Lancelotti com esse discurso, um discurso de união, um discurso conciliador, um discurso que é o esperado, pelo menos na minha visão, né, para um religioso. Por outro lado, você tem aí os Silas Malafaia da vida, os Valdemiros, só espalhando ódio, rancor, perseguição aos opositores, criando divisionismo, inimizade dentro da sociedade. São falsos cristãos, ou sei lá, né? Talvez o cristianismo esteja cada vez mais distante disso que representa o Padre Júlio e cada vez mais próximo do que representa o Silas Malafaia, o Valdemiro Santiago, o André Vai Ladrão e tantos outros representantes das religiões cristãs aqui no Brasil. Que, aliás, né, cara, a gente teve aí no final de semana, o Piores, mostramos o Valdemiro que tá quebrado, fudido, falido, e pedindo para que todos aqueles que frequentam a igreja dele, mesmo aqueles que não podem, doem R$1.000 no carnezinho para a igreja. Assim, né? A gente não pode aceitar esse tipo de igreja no nosso país como se fosse algo normal, natural, e que se a gente criticar, a gente estaria sendo intolerante religioso. Não está sendo intolerante religioso. A verdade é que a gente tem intolerância a esse tipo de pessoa que age como mercador da fé, tá? Isso aí é puro estelionato cristão. Essas pessoas aí eu espero que ainda haverá um momento neste país que alguém tenha culhão de bater de frente com esses mercadores da fé.
porque de verdade é talvez um dos maiores cânceres que o Brasil enfrenta há anos. E isso foi avisado lá atrás, com pesquisa séria, com alguns políticos avisando que ia dar ruim, mas hoje já chegamos em uma situação complicadíssima, inclusive com um avanço enorme, né, dos evangélicos no Brasil, segundo dados que saíram na semana passada. Vamos ver o nosso ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, falando também sobre o dia de hoje, né? É bem importante aí para os moradores de rua não sendo mais invisibilizados, né? Como tem sido aqui em São Paulo, né? Como acontece em tantos lugares aí do Brasil. Vamos ver aqui o Silvio falando. O governo anunciou 1 bilhão para o plano Ruas Visíveis pelo direito ao futuro da população em situação de rua. A iniciativa mobiliza 12 ministérios e é resultado de diálogo com sociedade civil organizada, representantes dos 3 poderes, setor empresarial e universidades. O ministro Silvio Almeida esteve no lançamento e falou sobre essa ação. O fato de termos pessoas em situação de rua nessa quadra da história, em números absolutamente constrangedores em nosso país, com o histórico que nós temos, com agendas que disputamos no cenário geopolítico, só demonstra, presidente Lula, que o nosso projeto de humanidade e democracia ainda se encontra em estágio de disputa muito endurecida e muito desafiador para os que têm um real compromisso com a agenda de direitos humanos. Temos hoje, ministra Anísia, mais de 221 mil pessoas em situação de rua. Isso significa que uma pessoa a cada 1.000 habitantes desse país precisa fazer das ruas seu lugar de sobrevivência. São pessoas, inclusive crianças, que vivem na pobreza extrema, submetidas a intensa vulnerabilidade, expostas a todo tipo de violência. É por esse motivo que na semana em que celebramos os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós lançamos o Plano de Ação e Monitoramento para a Efetivação da Política Nacional para a População em Situação de Rua, o Plano Ruas Visíveis, pelo direito ao futuro da população em situação de rua. Aí, né, cara, a gente tem que parabenizar essa medida do governo e esperar que tenha, né, que a gente tenha aí no futuro não muito distante, mais verba para esse tipo de pasta, né, que é uma pasta muito importante, mas que infelizmente com um orçamento muito reduzido. É uma tristeza aí ver o que é que se pode fazer tão pouco nessa área, porque o orçamento é muito baixo, né, dentro de uma pasta como direitos humanos. Apenas 400 milhões, né? Pouquíssimo. Então, é muito pouco mesmo, né, para tudo que é necessário fazer, né? Infelizmente, mesmo o Silvio querendo fazer as coisas, não tem a grana para isso, né? Não tem estrutura para fazer. Mas essa união de todos os ministérios para levantar esse 1 bilhão é uma das formas de você conseguir um orçamento maior ali para uma causa que fala diretamente aos direitos humanos, né? Sim. Então, falta grana, né, cara? Falta grana.